Senhores, hoje eu gostaria de dizer-lhes a respeito do clima de férias. O clima de férias é aquela situação que se instaura no ambiente escolar quando estamos há algum tempo do término da atividade letiva docente. Então, para me situar aqui, algo em torno da metade de dezembro em que há esse término. O que acontece? Pessoas começam a colocar como objetivo as férias. As férias, então, agora, elas são a razão de ser para eu estar me esforçando, corrigindo a prova, realizando o trabalho docente. As férias são um bônus. É algo bom. Mas elas não podem ser um objetivo. Elas não são um fim. Elas podem ser um estímulo para uma pessoa em situação difícil. Por exemplo, um soldado na guerra, e ele está lá e ele sabe que a retirada será em 2 dias. Então ele fica 2 dias sem dormir, mas ele sabe que nesse terceiro ele irá. Uma situação parecida, uma situação em que você tem muito trabalho, de fato, e você pode usar isso como um combustível também. Quer dizer, haverá as férias. Agora, muito do que acontece é você tem as férias e você começa a notar mais o que seria o desgaste natural do corpo numa rotina que você não gosta. Então a pessoa passa a reclamar mais a respeito da sua rotina. Vem aqueles comentários, reclames inúteis, que baixam a frequência do ambiente e que não hão de ser feitos. Se você estabelece as férias como um fim, é uma espécie de linha de chegada. E quando você tem uma linha de chegada, você tem aquela satisfação ao concluir. Mas para que comemorar? Quer dizer, comemorar para quê? O que houve para você comemorar? Você trabalhou e agora cessou o trabalho. Isso não... Você muitas vezes diz o seguinte, mas é que eu estou exausto. Se você está exausto, de fato, o seu corpo, você deveria dormir mais e ver os meus vídeos do tripé existencial, em que eu coloco que a noite de sono é um dos pontos. Você tem que ter uma noite melhor de sono. Se a estafa ela é mais de caráter psicológico, você sairá do ambiente nas férias, então isso você descansará naturalmente. Você não precisa, em casa, realizar as atividades ociosas, improdutivas de apedeuta. Você pode e deve realizar as atividades construtivas. Por isso que eu digo e repito recto quando me perguntam a respeito do que fará nas férias. Eu direi, agora começou o trabalho. Por quê? Porque nas férias eu posso estruturar o meu dia. Porque todo dia de um excelente é estruturado. Ele não é aleatório. Ele é regido pela razão do meu eu passado que escreveu tudo o que eu farei, eu vou e realizo com disciplina, diligência, fortaleza. Porque há de haver confiança no eu do passado que estava satisfeito, racional, razão plena. Então, não há de haver uma linha de chegada nesse aspecto. Você tem um carro dos sonhos, você é a mulher dos sonhos, você tem o seu corpo dos sonhos, o seu eu dos sonhos, você é o intelectual que gostaria de ser. Se não é, por que está comemorando? Por que você não usa esse tempo, esse ato temporal, para aproveitar e materializar o seu potencial, ao invés de ficar, como a maior parte das pessoas, ociosas, de maneira improdutiva? Use o tempo para escrever, para achar novas maneiras de ganhar dinheiro, realizar o que você gosta de realizar, mas de uma maneira construtiva, disciplinada. Isso é básico para a excelência, disciplina. O ser humano, de maneira inata, possui a preguiça. Essa é a tese do Júlio Paiô, na educação para a vontade. Todos os dias, quando você acorda, terá a tentação de ficar na cama. Quando você não fica, é um vencedor. E essa preguiça nos perseguirá até o restante de nossas vidas. Aceitemos isso como um fato e trabalhemos técnicas para que
não sucumbamos para isso que é um dos pecados capitais. E não queremos ser pecadores. Nós almejamos a santidade. Pelo menos almejamos nos tornar os ideais, os eus ideais. Se você está muito cansado, essa fadiga, ela foi necessária? O seu gasto energético foi um gasto racional de energia? Ou você gastou muita energia em teatro inútil, criando problemas e com medo de situações que não deveriam ser aterrorizadoras? Porque você agiu pouco e pensou muito. Isso é uma reflexão a ser feita. O que eu tenho a dizer-lhes é o seguinte: vejo muito na profissão docente, entre esses dois problemas, os problemas reais e os problemas criados, muitos são criados. E a pessoa, de tanto ficar no teatro negativo, que é o teatro dos problemas criados, da preocupação falsa, a pessoa gasta energia de fato, estressa-se de fato. E com isso vem essa reação no final do ano, que é uma criação da própria pessoa. É tudo artificial. Então um problema criado é, por exemplo, alguém chega à sala dos professores e faz o seguinte comentário: o Pedro tirou 0 na minha prova, isso é um absurdo, e comentários assim continuam. E Maria engravidou, e mas os jovens, e começa a ser tudo problema criado. Isso aí. Preocupemo-nos com as grandes questões. Problema real. Você poderia ter mais dinheiro agora. Você poderia estar num patamar melhor no que tange a seu corpo, a sua oratória. Esse é um problema real. Você poderia agora estar no lugar dos seus sonhos. Por que não está? Muitas vezes é porque você se preocupa e cria problemas. Se preocupa com eles. Mas eles são criados por si mesmo. Você mesmo criou o problema. Bastaria você só apagá-lo. E então tudo estaria bem. Você estaria num estado neutro. E o ser humano gosta de resolver problemas. Por isso que a ideia dos problemas criados, ela há de ser lidada por todo mundo. Eu mesmo tenho de me policiar. Muitas vezes existe um problema que eu me pego ruminando. Aí eu paro e olho numa perspectiva mais distante. Eu falo, isso não é um problema. Eu não posso resolver isso. É só eu... Como dizem, é só arrumar uma louça para lavar. E o que essa frase traduz é arrume um problema real para você, não um problema criado. Isso quer dizer arrume uma louça para lavar. Arrume o quarto. E você verá também o quão difícil é você resolver um problema real. E você se tornará uma pessoa mais pés no chão. E não daqueles teólogos, sabe? Vai resolver o mundo, vai salvar a fome na África, vai curar o câncer. Mas nunca teve a experiência de assumir responsabilidades reais de pessoas que você gosta, as suas mesmas, e resolvê-las. Pegar essas desordens e ordená-las por meio de gasto energético seu. Isso é recompensador. E isso dá combustível para você continuar a agir sem precisar das ditas férias. Que, assim como muitos outros eventos, são pretextos para agir mal. Pessoas pegam aniversário, falam, é meu aniversário, aí vai lá e destrói a dieta. Faz o que não gostaria de fazer. Por que no seu aniversário você há de fazer o que a sua consciência diz para não fazer? Por que você não aproveita, faz algo que você gosta, mas se mantém com os princípios inabalados? Por que você não usa do seu aniversário como um momento de reflexão, mas um momento de construção também? Não é um renascimento? Você vai no dia do renascimento agir ruim? Você quer renascer pior? Você quer declinar? Todo evento usado como desculpa para agir mal há de ser analisado. Porque o evento em si não é ruim, o aniversário. O problema é usá-lo como um pretexto para agir mal. O que acontece muito. É final do ano, aí a pessoa vai lá e tem coma alcoólico.
Primeiro, já tá bebendo, né? É um problema. Mas temperança. Saber o que você quer para si. Não basta você chegar e falar que tem os planos de ano novo. Mas hoje eu vou curtir e tal. Não, eu nem comemoro, pra ser bem franco. A minha comemoração, na verdade, é uma comemoração do meu jeito, que é dormir cedo e acordar cedo e fazer o que é certo. Porque eu me sinto superior, porque eu sei que isso está me dando maior construção, anabolismo. E outra pessoa acorda toda lá, dormiu mal e bebeu muito, começou o ano bem, hein? Ressaca e sem dormir. Eu começo o ano revigorado. 4:30 da manhã de pé. Vai ser 4 agora. 4 da manhã de pé. Quem começou bem o ano? Quem que vai, de fato, concretizar os planos do ano novo? Fica a pergunta aí. E há situações que são incuráveis mesmo. As pessoas são diferentes. Não adianta. Há aquela estirpe que nasceu pra enxada, mão torta. Esse aí, siga a sua vida. Não tem um problema com você. Se você pagar suas contas certinho, não entrar no meu caminho, não entra no seu caminho, todo mundo fica bem. A gente dá bom dia um pro outro e segue na missão. Mas para quem eu falo, que são aqueles poucos que têm a capacidade intelectiva de não só ouvir e entender, mas implementar modelos para a própria vida de maneira a modificá-la para melhor, esses aí que têm essa sede inesgotável, a pessoa sedenta pela mudança para melhor, a pessoa do autodesenvolvimento mesmo, esse é um dos meus. E a vida será uma construção para você. Mas você não pode cair nas armadilhas. O ser humano, mesmo você tendo uma construção diferente, uma constituição lá no âmago, distinta, o ouro na alma, você ainda assim há de atentar-se, principalmente você. Porque a pessoa normal, ela vacila o tempo todo e para ela está tudo bem. Para você não. Um vacilo é punição. É flexão, é açoite, é jejum. Invente a sua punição. A punição que realmente vai fazer você refletir sobre o seu erro e sobre mudar. E fará com que você mude. É a reflexão que... É a punição que te dará aquela reprimenda necessária. É como se fosse um pai cuidando de um filho. O eu racional cuidando do teu eu do presente. Porque o eu racional ele tem um quê de vislumbrar o futuro. Você pode se imaginar com 35 anos, com 40 anos e aconselhar-se. Esse eu é melhor do que o eu de agora. Ele é mais sábio. Então o ouça. E esse eu aparece em momentos de profundidade, quando você está saciado, tranquilo. Se você tem essa diferença de pessoas, entre os seres humanos como um todo, há o que eu chamo de necessidade de estrutura para a vida. Então, para além do tripé existencial que há de ser colocado em uma rotina, a estrutura para a vida excelente, é uma mesa, uma tabela em que você coloca os horários e você escreve o que irá realizar. É uma rotina bem estabelecida. E aí você a segue com disciplina e de tão recorrentemente que você faz isso se consubstancia num hábito. O que no início era difícil será cada vez mais fácil. E com isso, você estruturando a rotina, aproveitar as férias, o tempo livre, não para procrastinar, essa palavra que nem deveria aparecer na boca de uma pessoa enquanto pessoa agente. Você há de ter o que fazer em cada horário. E você vai lá e realiza. Então não existe procrastinação se você é disciplinado. Mesmo que seja você ter um horário, não farei nada, olharei para o céu. Se a sua consciência está tranquila com isso, se você sente que isso é necessário para que você seja produtivo no seu dia, se você teve um dia bom, trabalhou 4 horas líquidas, estudou 2 horas, você tem... Trabalhou 4 horas líquidas. Pode subir esse número aí. Mas eu quero dizer, faça do jeito que a sua consciência seja agradada e não se esqueça. A consciência também precisa aprender. E para isso servem os admiráveis, que eu não canso de falar, não me canso. Por quê? Porque eles te ajudarão a conceber o ideal interno.
A maior parte das pessoas é não admirável e não faz parte da estirpe da alma áurea. Você deve buscar. E felizmente a internet ela nos dá esse subsídio. E você vai lá e se aproveita desses dispositivos eletrônicos que podem ser narcóticos digitais para realizar o grande aprendizado, que é você aprender a ser uma pessoa melhor por meio de ter contato com os admiráveis. E aí quando você concebe seu eu ideal, você ouve muito os admiráveis. Aí ninguém te para, porque você terá fortaleza, uma das 4 virtudes cardeais. Confiança nos seus princípios, confiança na sua rotina. A pessoa te olhará comendo, você já nem se importa mais. Ah, você come de maneira estranha, você recusou a coxinha. Não. Sim, sim, sim. Ou talvez você nem responda. Você aprende que a maior parte das pessoas normais, ela não vai te entender. Pelo que eu falei no vídeo passado, a árvore de decisão delas é muito simples. A sua árvore de decisões, quanto mais você pensar sobre a vida, usar a razão para o que ela foi de fato feita para realizar, a razão para a razão, você vai lá e se torna uma pessoa altamente complexa na sua tomada de decisão, porque você vai pensar sobre as questões do dia a dia, o seu cotidiano será complexíssimo, até o seu escovar os dentes terá uma razão de ser, tudo terá um propósito, o horário que você vai, sabe, o modo como você anda, como você fala, a gesticulação tem um propósito, tudo terá um propósito se você pensar suficientemente a respeito de questões importantes. Pensar a respeito do... O aluno tirou 0, o problema é dele. O que eu tenho a ver com isso? Próximo. Sabe? Então a questão dura um segundo na minha cabeça, que na cabeça de uns dura anos. Dura a pessoa ficar dias ruminando ali. A pessoa ficar... Próximo. Entende? Ou resolva o problema, se ele for um problema solúvel por você, que vale a pena ser resolvido. Mas se for uma outra questão, você dispense, deixe ir. Vem e vai embora. Isso que a meditação me ensinou. Sabe? Os pensamentos vêm, as pulsões vêm, a vontade, o desejo do pecado ele vem. Aí você fica... Ele vai embora. E quando ele for embora, você olhará para si e falará: olha só, eu não fiz o que eu achei que fosse um imperativo moral. Um imperativo, não moral, mas um imperativo do corpo. Que seria aquela ação pecaminosa. É o tal do preciso de chocolate. Esse aí ele ilustra muito bem. Uma pessoa que medita, uma pessoa que já descobriu que muitas das pulsões elas são sim contornáveis por meio de técnica, a pessoa não cai mais nisso. Mas para tal, a pessoa precisa realizar todo usar uma estrutura de significação para que ela veja sentido em recusar o pecado. Senão, vira o hedonismo. Vira assim, dá prazer? Sim, quero. Eu gosto? Sim, quero. Tá no horário? Sim, quero. Se não tá no horário, opa, estranho. Causou estranhamento. Opa, não quis mais. Fica uma ação mais robusta. Uma ação que tem um propósito. Aí que eu falei, uma estrutura de significado. Quer dizer, faz sentido agir assim. Faz sentido eu recusar a coxinha. Por quê? Porque eu tenho um propósito para o meu corpo. E envolve comer da maneira como eu como. Aí a pessoa pode retarguir. Mas você está em Bulking e a coxinha tem tantas calorias. Mas vai contra a ideia do prazer imerecido, porque eu sei que a coxinha vai me dar muito mais prazer do que essa clara de ovo com arroz. Eu tenho a estrutura do meu dia, então eu me planejei para comer arroz com clara de ovo. Você não vai me surpreender com esse alimento novo. Porque meu dia, eu já pensei no meu dia. Eu já pensei no que eu comerei. E será o que eu preparei. Então eu vou e como. E detalhe, por que a pessoa está tão preocupada com o que eu vou fazer? Eu faço... Filo, pois eu quis. Quis. Mas aí você tem que aprender a responder isso é outra coisa. Traquejo social. Né? Carisma. Fala assim, eu gosto. E a pessoa entende. Falei vídeo passado. Você vai comer e terá prazer em comer. Porque as pessoas ao redor estarão comendo coxinha. E você está comendo o seu alimento dos deuses, o alimento dos admiráveis. Você acha mesmo que o atleta olímpico, seu herói, ele está comendo coxinha na festa, com consciência pesada? Ele está ali, exalante, superior, comendo o que ele tem que comer. Porque ele tem um propósito, as pessoas não vão saber. As pessoas não sabem
quantas calorias você come por dia, quanto de proteína, quanto de gordura. Elas não sabem que você tem a estrutura no dia, elas veem os resultados. Quando vem, que demora. Eles demoram a vir. Mas quando vem, observar-te-ão, com certeza. Com certeza eles te observarão. E aí vem os comentários, aí talvez um ou outro quererá te ouvir, te aprender contigo, mas a pessoa média continuará do jeito que eu falei, média. Terá os seus planos de ano novo, beberá no ano novo, começará mal o ano, fracassará, assim como no ano passado e no retrasado. Mas você não quer isso, o tempo é curto na Terra. Eu quero o topo, eu quero o que Deus planejou pra mim, e eu sei que é muita coisa. Então eu preciso ir atrás para atualizar toda essa virtualidade. E você que viu até agora, você já tem sua atenção, uma atenção que é diferente de uma pessoa normal que vê lá os vídeos curtos. Então eu quero crer que esteja num patamar semelhante no que tange à existência, ou pelo menos de mentalidade. E essa mentalidade é o que te conduzirá pro apanágio da existência humana, para ter uma existência semelhante às pessoas que você considera os melhores exemplares da espécie humana. Não basta só sobreviver. Eu quero ser um dos melhores. Eu quero ter orgulho da minha vida. Eu quero que se eu morresse amanhã, se eu soubesse que morreria amanhã, agir da mesma forma. Da melhor forma possível. E aprender com a minha experiência. Então tudo isso vem com a ideia de... Ou melhor, para fechar a ideia do clima de férias. Eu não me orgulharia se eu começasse a usar essas férias como pretexto pra pecar. Ah, mas as férias, tudo bem, só um dia aqui, eu tô de férias, tá, né? Cansei muito, não sei o que. Pare com isso. Durma uma boa noite de sono, de atleta olímpico, porque no seu dia você treinou, você lutou, você foi pra academia. Eu hoje fui apresentar lá pro NAP Eletrônica Orgânica, na universidade. Poderia muito bem usar isso como pretexto pra não fazer nada. Gravarei o vídeo, ou colocarei, treinarei, comerei exatamente o que eu quero, exatamente o que foi planejado, exatamente o número de calorias que é para eu comer, e acabou. Isso tem que ser todo dia, dia do aniversário, dia do velório. Adaptados a alguns pontos, evidentemente, em circunstâncias mais extremas. Mas é você não usar como desculpa, você fazer porque é necessário. O velório, se você for organizar, é óbvio que você não vai poder treinar no horário que você está organizando o velório. Priorização. Se você assumiu aquela responsabilidade, faça-o. Agora, não use como desculpa. O que eu não gosto é isso, é o pretexto. O pretexto é você usar algo, um evento, como desculpa para não agir bem. Então, sem pretextos. Ação reta. Objetivos claros, porque você é sincero consigo. Seus objetivos estão ali na sua frente. Você consegue enxergar o ideal. O corpo. Sabe? Que é desejado. Aquela fala que inspira. Aquela fala que é imaculada dos grandes oradores. Ele está conectado a Cícero, a Quintiliano, Dr. Enéas. Ele está conectado a eles. É uma conexão atemporal, no aspecto de vocês compartilham essa característica admirável, que seria a eloquência. A disciplina. Você não precisa estar com David Goggins do seu lado. Muita gente está ao lado dele, ao lado fisicamente, mas não está com ele. Não age de maneira difícil. Sabe? Não vai e faz o que tem que fazer. Não se mantém duro. Não vai para o espelho e fala a verdade para si mesmo. Então eles não estão com o David Goggins. É igual quando Jesus fala: quem são os meus irmãos? Quem são os meus parentes? E é uma reflexão nessa linha, que é quando você começa a agir bem, daquela maneira que você considera mais admirável, você se vê um deles, um dos admiráveis. E aí o senso de superioridade vem também, não no sentido de você achar que tem um lugar melhor no paraíso, ou mesmo que você menosprezará os outros, mas você vai ter um senso de si, o senso do seu valor aumentará. Então a estima de si aumentará, o que eles chamam de autoestima. Então se a tua estima aumenta de si e a estima dos outros é estagnada, quer dizer, você vai se sentir acima de alguns e abaixo de outros. É claro, não é só você o centro do mundo, isso é cegueira, isso é ignorância. Tem muita gente melhor que a gente, muita. E você tem que buscar essas pessoas, elas nos deixam autoconscientes. São aquelas pessoas que quando você chega,
Você olha para elas e você começa a reparar as próprias falhas. Isso se dá com mulher bonita e homem bem desenvolvido. Seja fisicamente, mas aquele que tem presença. E presença é tamanho. É ocupar o espaço. É você falar no bom tom. As boas palavras. Falar da sua experiência, contar histórias. Não falar do que houve, só para preencher o silêncio. Falar igual um bando de palhaço que começa a fazer piada só porque está silencioso. Ah, mas está muito silencioso aqui. Isso não é interação social? Isso aí é uma subespécie. O cidadão admirável, ele admira também o silêncio, ele sabe lidar consigo mesmo, de tal maneira a você não precisar invadir o espaço alheio no que tange a você falar o que é deletério. Você fica trazendo problemas, você baixa a frequência do ambiente. Nós, quando falamos, invadimos a mente do outro. Faz parte. A pessoa não pode se ensurdecer e depois voltar a ouvir e esse processo indefinidamente. Isso não funciona assim. Então, eu sou obrigado a te ouvir. Se eu sou obrigado a te ouvir, tenha responsabilidade pelo que fala. E os admiráveis têm isso. Então, se você passa a ter responsabilidade pelo que fala, você está mais próximo do admirável. Se você come como admirável, como um guerreiro, você está mais próximo do admirável. Cara, eu gosto do Chris Bumstead. Invente um aí. Veja como ele lida com a alimentação, como ele lida com a própria vida, com o cardiovascular, com o treino. Então pega alguns elementos ali que você considera como basilares, como que caracterizam esse cidadão. Consuma o conteúdo dele, de tal modo a você começar a tornar-se ele. Em algum nível, você é você, ele é ele. Não confunda os personagens. Mas a essência do que eu quero falar é você tornar-se, aproximar-se do admirável. Hoje com a internet, você pode ser influenciado por muita gente boa. Assim, do que há de melhor no ser humano. De toda essa piscina genética. Os espécimes que são o apanágio da humanidade. Você tem esse privilégio hoje. Acessar ali, consumir o conteúdo dessa pessoa de maneira ativa, ou seja, você consome, mas você imita ativamente, você coloca em prática os conselhos deles. E tenha poucos mestres também, para não ser uma coach de retalhos. O Shihani fala disso. Um dia você escolhe um mestre, aí você se cansa. Aí você escolhe um segundo mestre amanhã. Aí um terceiro mestre. E você vira uma pessoa sem forma, sem unidade. Há necessidade de unidade. Mas antes dessa unidade e antes da criatividade, há de haver um momento passivo em que você silencia e ouve muito. Por isso que essa ideia de aluno protagonista, isso aí para mim, você está adiantando um processo que deve vir sim, mas depois. Primeiro aprenda, em silêncio. Você pode discutir entre os pares, porque pensar e falar são processos muito parecidos, a fala ajuda muito no pensamento, a estruturar a mente, mas tem tudo o seu momento, especialmente em público. Você dar espaço para adolescentes falarem em público, tomada de decisão para adolescentes de maneira democrática, isso tudo há de ser analisado de maneira pormenorizada e com cautela. Tudo o que eu tenho a dizer é: ouça os admiráveis, veja o que eles falam, veja como eles agem, absorva isso, depois seja criativo. Quero ver se o admirável, quando vai chegar às férias, ele chega e fala: só hoje eu vou sair da dieta, só hoje. Quando acontece, não é espontâneo, assim, um só hoje. Ele pode fazer um planejamento, tem uns que fazem o tal do dia do lixo. Não julgo, faça aí se quiser, mas a pessoa estrutura a semana e fala: esse dia eu faço aqui, é pra carboidrato, blá, blá, blá. A pessoa fala o que quiser, mas a pessoa, você olha pro todo da vida dela e você vê que ele é um cara bacana, entende? Ele tem uma filosofia alimentar diferente, mas o cidadão tem disciplina, ele consegue os objetivos que tem, sabe? Eu não vou ficar julgando o cidadão. Eu não faço isso porque eu tenho o ideal de bem-estar e a filosofia dos prazeres. Eu já coloquei, a lei do merecimento ou não. Mas quando o cidadão ele é admirável em várias dimensões, sabe? Tem muito bodybuilder que faz isso, ele come lá, sabe? Tem o dia do lixo, tá? 2 vezes por mês, 4 vezes por mês. Faça. Sabe? Quem sou eu para falar se o cidadão tem uma estrutura na vida, se ele tem um propósito, sabe? Ele está agindo certo, é uma pessoa boa, admirável no domínio dele.
Não levar tudo no preto e no branco, mas você saber qual é o certo e buscar pessoas alinhadas com isso para você ter modelos. Porque senão fazer tudo sozinho não dá. É impossível. O que acontecerá na verdade é você pegará os modelos mais próximos de você, que geralmente é toda apedeuta, que não pensa sobre a vida, a parte baixa da piscina genética, que você vai encontrar no seu dia a dia. Pessoa que usa desculpa para tudo, que reclama de tudo, que cria problema e gasta energia com problema criado. E diz que o trabalho é super difícil, não sei o que é super difícil, mas não produz nada. Então não existe um correspondente em riqueza para tanta energia que a pessoa gasta no trabalho. Por quê? Porque a pessoa resolve problemas criados, e problema criado não gera riqueza, gera problema real, você resolver. Aí, cidadão, apartai-te de mim. Eu quero os admiráveis. Então você filtra o conteúdo. E aí não existe clima de férias. Além de aquilo que fica no ar. Você olha para aquilo e usa como motivador para agir bem. Fala assim, a maior parte dessas pessoas vai agir mal porque elas estão caindo numa armadilha social. Que é muitas pessoas falando das férias. Então, eu também, né? Tô aqui no meio e tal. Você vai sendo contaminado, vai ficando mais relaxado. Produz menos. Chega lá a hora do conselho de classe, fica 1 hora antes, tá tomando cafezinho. Tá relaxando. Não. 1 hora de produção. Escrevendo mestrado. Pagando flexão. Você tem que fazer. É produção. Não use como desculpa nenhum evento. Não, mas agora os alunos não estão vindo. Ótimo. Dá pra você ler, produzir, dá pra você fazer investimento, dá pra você, sabe, dar aula particular. Faça. Alguma coisa. Nem que seja escrever, autoanálise. Mas não fique naquele ócio que não foi planejado. Planeje. Estrutura para o dia. Então, não use um evento qualquer como desculpa para agir mal. Linha de chegada é deletéria. Nunca chega, cara. Nunca chega. Quando você fala assim, chegou. Beleza, agora você vai relaxar. Relaxou, parou de produzir. Que seja uma chegada planejada. Por exemplo, vou usar esse dia para refletir sobre a vida porque eu produzi demais. Tudo bem, foi estruturado. Você não foi pressionado pelo meio, você não foi levado pelo clima de férias. Você quis fazer. É estrutura, é diferente. Então, nunca concluído. Never Finished. David Goggins, livro 2. Leiam, o 1 e o 2. Muito bons. Tá? Preguiça Inata, tá no Júlio Paiô. Teremos de lidar com isso a vida inteira. Com técnicas. Usar a razão para isso. Imaginar as situações no que o Júlio Paiô chama de reflexão meditativa. Pense sobre o que você vai passar num dia. Especialmente aquelas questões que são questões espinhosas. E pense na melhor maneira de reagir. Pense na ação que o admirável faria. E busque fazer. Se você falhar na primeira, busque fazer na segunda. Não desista. Você consegue, eu consigo. E o esforço eleva. Não use em vão sua energia. Isso aumenta a entropia do universo. Isso faz com que você se cansem à toa, sem gerar riqueza, sem produzir de fato. Então, para isso, vocês façam um filtro nos problemas que são os problemas que acometem vocês. O que não é problema seu, apartai-vos de mim. O que for um problema seu, assuma como seu. Responsabilidade aumentada, pegue sua cruz. Pessoas são diferentes. Não adianta. Lute como quiser, são diferentes. O que das pessoas é diferente. As motivações primárias de pessoas são diferentes. A gente que é hedonista mesmo, então você deixa aí com Deus, vai lá, viva seu hedonismo. Inferioridade existencial. E cada um na sua. Eu tenho muito a aprender também. E pessoas são diferentes. Assumamos isso. Muita gente quer juntar todo mundo, sabe? Todo mundo vai me ouvir, todo mundo vai entender. Não, a menor parte vai me entender. E dessa menor parte, ainda menor ainda, vai de fato mudar sua postura, porque essa é uma característica muito rara, essa possibilidade da mudança de postura por meio desse aprendizado teórico. E, por último, e mais importante para mim, que é a necessidade da estrutura para a vida excelente. Falei de tudo isso aqui e aí levei foco. Então estão chegando as férias, dia 13/12, mas isso não há de ser pretexto mesmo para relaxar. Pelo contrário, é pensar sobre as férias e executar. E no ano novo, dormir cedo, no horário certo, acordar no horário certo, começar o ano bem. Isso que é ano novo. É acordar 4 da manhã. É correr no frio, no calor, a chuva, a neve, o que vier.
O difícil é desafiar-se. Tem que começar o ano, botar terror no ano. O ano vai chegar, olhar pra você e falar, mas o que é isso? Por que esse maluco? O que aconteceu, cara? Chega, é o terror. O vizinho não vai entender nada, tá tudo com ressaca, sabe? Você vai ter feito tudo já. Produtividade ali. Ah, a academia fechou, você vai treinar em outro lugar. Se nenhuma estiver aberta, vai treinar na praça. Não, mas desculpa, faça. Faça, execução, execução. É admirabilidade, vem aí, cara. Se surpreenda consigo mesmo. Foco na missão.